Olá, queridas. Aqui novamente Vera Garcia, aula 2 da nosso estudo, da nossa reflexão sobre a carta de Yaakov, ou seja, Tiago. E eu vou só dar um pouquinho de contexto, né, para quem talvez não tenha assistido a primeira aula, para ficar um pouquinho mais fácil, tá bom? Então nós falamos, né, que a carta de Yaakov foi escrita ou por ele ou foi um compêndio, uma coisa que os seus discípulos escreveram e depois disseminaram, né? Mas ela foi escrita, isso eu não falei na aula passada, ela foi escrita de Jerusalém, onde o Tiago Yaakov era residente, né? Ele era o rabino-chefe dos judeus messiânicos, porque eles também, os messiânicos, os judeus que creram, né, que naquela época que Yeshua é o Messias, eles também funcionavam como funcionava a sociedade judaica, né? E a sociedade judaica tinha essa parte de ter os líderes, né? Que decidiam coisas quando havia alguma coisa nova, então na sociedade, uma coisa que nunca havia acontecido antes, como por exemplo isso, os gentios tinham sido batizados com o Espírito Santo, creram que Yeshua era o Messias prometido para Israel. Então, o que a gente vai fazer com eles, né? Então, eles se reuniram como um sinédrio mesmo e decidiram, né, como a gente discutiu em Atos 15, que os gentios poderiam se juntar aos judeus, não precisavam se tornar judeus, né, passar por um processo de conversão e aprender, claro, com eles, porque naquela época só existia, o templo ainda existia, mas existiam também as sinagogas, e era ali no templo, na sinagoga, que os gentios aprendiam com os judeus sobre Yeshua. No templo, eles não podiam entrar lá dentro do templo, por assim dizer. Havia a parte que era dos gentios, eles podiam entrar numa área do templo, mas uma certa área em diante eles não podiam entrar, tá? Por isso que Jesus, quando ele diz que ele foi ao templo, né, ele pegou o chicote e falou: vocês que estão vendendo pombas e animais, né, ele se irrita com isso, ele não se conforma com isso, e ele até tem uma atitude assim bem drástica, né, de os expulsá-los de lá. E essa área da qual eles foram expulsos era exatamente a área que era para os gentios. Então eles estavam ocupando uma área ali que, por eles estarem ali, os gentios não tinham para onde ir, porque o resto do templo eles não podiam entrar, os crentes das nações, né? Aqueles que eram os que eles chamavam de tementes a Deus, né? Eles não podiam entrar além desse marco, né? E por isso que Jesus ficou tão chateado, vamos assim, irritado, né, com as pessoas que estavam ali. Não era necessariamente porque eles estavam vendendo as pombinhas e os animais. Por quê? Porque como os judeus vinham de terras longínquas, né, para adorar no templo, na Páscoa, né, eles eram ordenados a irem na Páscoa, no Shavuot e no Sukkot. O Shavuot é o Pentecostes, né, e Sukkot é a festa dos tabernáculos. Como eles eram comandados pelo Senhor, né, para ir a Jerusalém, eles não dava para levar animal numa jornada tão grande naquela época, né? Então, o que eles faziam? Eles levavam dinheiro e chegava lá, eles trocavam o dinheiro por shekel, que era o dinheiro de Israel ou romano, não sei, né? Dependendo de como funcionava lá, e comprava os animais para o sacrifício, como era designado por Deus. Então, não era necessariamente porque eles estavam vendendo, era onde eles estavam vendendo. Jesus se irritou com eles e falou, né, não será minha casa de oração para todas as nações, né? Então ele está expressando isso, tá? Só para ter o contexto dessa carta de Yaakov e desse tempo, né, que é o começo da história de Israel com Yeshua inserido nele. Não o começo da história dos cristãos, porque os cristãos, a gente fala assim, né, o cristianismo,
nunca deveria ter sido uma coisa separada do judaísmo, deveria ter sido uma coisa só, como a gente discutiu, tá? Mas isso é para mais tarde. Então, só lembrando o contexto também da época, Jerusalém estava sob o domínio de Roma, né? E sob uma forte influência grega. Isso é muito importante a gente saber por causa dessa carta de Yaakov, de Tiago, porque ele vai falar de vários temas que na filosofia grega significa uma coisa e na filosofia ou na mentalidade judaica significa outra coisa, tá? Então, por exemplo, lá em Atos 1, Jesus, né, ele explica para os seus discípulos, e os discípulos perguntam, quando o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Né? E ele fala, olha, vocês não se preocupem com a época e com o tempo. Ele não falou, ó, isso nunca vai acontecer, é só uma questão de tempo, mas esse tempo ainda não chegou até os nossos dias, por assim dizer, né? Porque Israel agora é uma nação, era a primeira vez desde 1948 que eles tinham o autogoverno, isso terminou com os babilônios e os assírios, né? Os assírios dominando o norte de Israel, porque Israel estava dividido, né, entre as tribos do norte e a do sul, isso na época de Jeremias, de Isaías, tá? Então, desde aquela época, o povo judeu não teve autogoverno até 1948. Tá? Então, olha só, né, os discípulos perguntando e Jesus falou, não se preocupe com os tempos, as épocas, porque o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, né? Aí ele fala, mas recebereis o poder sobre vós com o descer do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então é nesse contexto histórico, geopolítico, que o livro de Yaakov também foi escrito, provavelmente uns 40 anos depois, nos anos 40, né? Então, depois da morte e ressurreição de Yeshua, tá? Então, como eu enfatizei na primeira aula, a gente começou, só fez um versículo, né? Não vou falar tudo de novo, mas só para ler novamente, Tiago 1:1, ou Yaakov 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, ele está escrevendo às 12 tribos, especificamente, ele está escrevendo para os judeus que criam que Yeshua era o Messias, tá? É muito importante. Isso quer dizer que esse livro não é para os não-judeus? Claro que não. Esse livro, como todos os livros da Bíblia, nós podemos e devemos ler e aprender as coisas que aí estão escritas. Mas, no contexto, ele foi escrito por um judeu, o rabino-chefe de Jerusalém, entre os messiânicos, claro, para os judeus. Por quê? Porque naquela época eles estavam dispersos em muitos lugares, aliás, há até algumas escavações que foram feitas aqui em Portugal, que tem já a presença deles aqui, no primeiro século depois de Cristo. E então, né, eles estavam dispersos por vários lugares, e a língua franca era grego, então o livro de Jacob foi escrito em grego, né? Só que foi escrito por um judeu, tá? Então é isso que significa as 12 tribos. Os gentios, quando se convertiam, iam aonde? Na sinagoga, para aprender com os judeus como, né, viver uma vida santa, uma vida separada e assim por diante, tá? Então é isso. Continuando então, né, eu coloquei no PowerPoint só para vocês, para ficar uma coisa mais coesa, né, todas as coisas que eu já falei na semana passada, então não vou repetir. Então vamos lá. Tiago 1:2-4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, que em grego a palavra fé é pistis, uma vez confirmada, produz. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Essa passagem é bem parecida com a de Romanos 5:2-5, depois vocês dão uma olhada lá, tá? Só queria falar uma coisa antes, que eu nem escrevi, mas só para dar uma pincelada. Quando fala aqui para que sejais perfeitos e íntegros, muitas vezes na Torá, né,
nos primeiros 5 livros da vida, o Senhor fala, né, sede santos como eu sou santo, Yeshua falou isso, né, sedes perfeitos como eu sou perfeito. Esse perfeito não é no sentido de não tem nenhum erro, nunca erra, é uma pessoa que é 100% do bem o tempo todo. Não é isso, é perfeito, é completo, tá? Quer dizer completo, e a única maneira que nós somos completos é com Yeshua dentro de nós, claro. Então eu quero falar com vocês o conceito de fé em hebraico. Ele é diferente do que a gente está acostumado, tá? A pensar, a entender. O conceito de fé em hebraico, a palavra hebraica para fé é emuná, tá? Emuná é um entendimento completo e pleno, a crença e a confiança de que tudo o que acontece está sob a autoridade e o controle do Criador do universo. Ele permitiu ou fez com que acontecesse. Aí, né, esse rabino fala, acredito plenamente, confio nisso e sei que é fato. Então, isso é fé. Não é tanto um entendimento, algo que nós criamos, por assim dizer. É em quem nós cremos. É naquele que nós confiamos. Então, quanto mais a gente tem fé, o que quer dizer? A Deus. Porque quanto mais nós conhecemos a Ele, mais nós sabemos que Ele vai nos respaldar, que Ele nos salva, que Ele nos cura, que Ele nos dirige e assim por diante. Tá? Então, é bem diferente, não é bem diferente, mas é um pouco diferente daquilo que a gente pensa em que eu tenho que criar esse negócio chamado fé dentro de mim. Não, esse negócio chamado fé dentro de mim, essa emuná, ela é naquele no qual eu creio. Tá? Esse é o conceito. A fé, né, em hebraico. Agora, olha que interessante isso, eu acho fascinante essa parte. A primeira vez que essa palavra emuná aparece na Bíblia é em Êxodo 17:12. Que fala assim: ora, as mãos de Moisés estavam pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se sentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um do lado e o outro, e assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. A palavra firmes é emuná, ou seja, assim lhe ficaram as mãos fiéis ou com fidelidade até o pôr do sol. Elas ficaram firmes, elas ficaram fiéis, prestativas naquilo que tinha que ser feito. Né? Só para dar um contexto aqui, isso aconteceu, esse evento, o povo de Israel já tinha saído do Egito, e eles estavam indo de um lugar para outro, e os amalequitas atacaram aqueles que estavam lá no final da fila, vamos assim dizer, que geralmente são as pessoas mais fracas, as mães com os filhos, os idosos, e eles vieram por trás e atacaram o povo de Israel. Então Josué, ele pegou os homens que tinham as suas armas, porque eles saíram armados do Egito, a palavra fala isso, e eles foram então guerrear com os amalequitas. E o Moisés, quando ele levantava a mão, ele ficou com a mão levantada, estendida, orando, intercedendo, porque ele era um intercessor, e quando ele fazia isso, eles estavam ganhando a guerra. Quando o braço dele começou a ficar pesado, eles começaram a perder a guerra. Então, o Ur e o Arão foram lá, né, e seguraram os seus braços, e os seus braços ficaram firmes, e essa palavra firme é emuná, tá? Eu acho também muito interessante, eu quero compartilhar com vocês essas palavras de um pesquisador lá de Israel, ele mora em Israel, o nome dele é Aaron Amy, eu escutei essa palestra dele muito boa, eu deixei aí no PowerPoint para vocês, é tudo em inglês, tá, mas talvez dê para vocês entenderem ou colocarem lá uma tradução. O que ele fala, citando essa passagem, que Moisés acreditou em Deus, ele sabia em quem ele estava crendo. Não havia problema nenhum nessa crença dele ter ajuda. As pessoas ajudavam, ele não conseguia deixar o braço dele estendido sozinho. Então a fé também é coletiva. É muito importante, porque o povo de Israel, e lembra, todo o contexto dessa carta, o contexto, a mentalidade do Jacob é essa, coletividade. Nós somos um povo, tá? Então é muito importante isso. E a fidelidade são sempre acompanhadas por uma ação. Então a fé, porque Jacob, Tiago vai falar mais tarde, que a fé
sem obras é morta. E aqui eu já estou dando uma adiantada, tá? Nisso, porque o conceito hebraico já é esse, judaico já é esse, que a fé, a fidelidade, ela vem com alguma coisa, né? Ela vem com uma ação. Por exemplo, ele fala aqui o Aron, Deus é fiel em misericórdia, bondade e compaixão. Ele não apenas acredita nisso, né? Em termos assim dessa, ok, eu acredito na minha própria misericórdia. São essas qualidades que Deus realmente manifesta. Ele faz essas coisas, ele manifesta a sua misericórdia, a sua bondade, a sua compaixão e outras coisas, né? Então é importante saber isso também, tá? E ele continua com alguns pontos também muito importantes. E nós temos que imitar a Deus, portanto temos que ter o mesmo comportamento, não só crer, mas fazer, né? Como eu já citei, né? Tiago falou: a fé sem obras é morta. E o Noé também, ele foi fiel, ou seja, e muitos outros, né? A gente só está dando alguns exemplos. Ele acreditava que Deus traria chuva e por isso ele construiu a arca. Então ele teve grande fé, mas seguida de ação. Senão ele podia acreditar que realmente ia vir, fazer nada e ele ia perecer como os outros, né? Mas ele creu e agiu, tá? E é por isso que o texto de Hebreus 11, o Aron advoga isso, né? Sobre o que é a fé, segue com os heróis da fé e fala o que essas pessoas fizeram. Então é algo, mais uma vez, mostrando essa conexão que não dá para desengajar, tá? A fé e a ação, ela tem que estar juntas. Eu gostaria também de citar aqui a verdadeira, isso é do David Stern, que traduziu a Bíblia completa, né? Judaica completa. A verdadeira fé messiânica não é diferente em caráter da fé do Tanar. O Tanar é uma palavra composta que se refere ao Velho Testamento. Eu falei isso a semana passada, mas aqui está escrito. É a Torá, os profetas e os escritos, ou seja, a Torá, o Neviim e o Ketuvim, tá? Então vou ler de novo. A verdadeira fé messiânica não é diferente em caráter da fé do Tanar. Significa reconhecer quem é Deus e o que ele fez, acreditar em suas promessas, confiar nele para ter o poder de viver uma vida santa e então viver essa vida. Então é crer, é aqui, né, entender, crer, abraçar e fazer, viver, né, é uma ação, tá? É assim que é a fé. Então, continuando agora, Tiago 1. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ser-lhe-á concedido. Eu vou só parar um pouquinho, desculpa, eu vou voltar ali nesses versículos, só um momento, porque eu acho importante, tá? Então, irmãos, o que o Tiago está falando aqui, né? Eu falei das coisas específicas, né? Palavras específicas destes versículos, mas a gente não falou nada sobre eles como um todo, né? Então, desculpa, eu quero só falar um pouquinho sobre isso. Eles estavam sob o domínio de Roma. Havia perseguição de Paulo. Paulo ainda não tinha, provavelmente, tido seu encontro com Yeshua. Não eram dias fáceis. Não eram dias fáceis. Então, aqui está o Tiago, dando esse suporte para a sua congregação, né? Ele era um apóstolo, né? E dizendo: tende o motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Uau! Que maneira mais centrada, né, de motivar alguém a ficar firme na fé. Lembra em quem você crê, né? Lembra que isso vai trazer perseverança, e essa perseverança vai ter essa ação completa, quer dizer, vai te ajudar a fazer, né, a manifestar nessa terra essas maravilhas que Deus nos dá e as oportunidades e assim por diante. Então, para que sejais perfeitos, né, completos e íntegros e nada deficientes. Muito linda a maneira como ele está motivando, né, e dando apoio ao povo. E, desculpa eu não falar isso antes. Mas, enfim, vamos lá. Tiago 1,5, vou ler de novo. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria,
peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Olha só que interessante, ele está falando para a gente perseverar, ele está falando para a gente ficar firme. E aí ele fala, mas ó, se você não tiver sabedoria, mas o que tem a sabedoria a ver com isso? Né? Tem tudo a ver com isso. Porque é uma grande diferença, e também há similaridades, tá? Entre o conceito de sabedoria grego, que no grego aqui, obviamente, Jacob foi escrito em grego, é Sofia, do judaico, que é Chokhmah, palavra difícil de falar, Chokhmah, depois a gente vai ver, tá? Então, falando dessa sabedoria, é super importante ler o livro de Provérbios, né? Provérbios 2, 3 a 6, está aí no PowerPoint de vocês, Provérbios 9, 1 a 12, especialmente o 10, 9 e 10. O temor de Adonai é o princípio da sabedoria e o conhecimento dos santos é o entendimento. Então, como eu falei, né, a palavra em hebraico é Chokhmah, para sabedoria, e ela tem um sentido diferente, tá? Da grego, como eu já falei também. Então, vamos lá. Ó, as características da sabedoria no helenismo, ou seja, né, no grego. Tem um foco na ética, a sabedoria era vista como um guia da vida prática, um conjunto de princípios e valores que orientavam as ações e as escolhas do indivíduo. Esses conjuntos de princípios e valores não são necessariamente os princípios e valores da Bíblia, tá? A gente vai ver nessa descrição. A busca pela tranquilidade interior, né? A sabedoria é considerada um caminho para a felicidade e a paz interior, um estado de serenidade e de liberdade em relação às paixões e ao desejo. Então, era uma coisa austera, que você mortificava a tua carne, não tinha prazer em algumas coisas. Então, isso era a sabedoria para eles, tá? A valorização da razão. A razão era vista como a principal ferramenta para alcançar a sabedoria, a capacidade de pensar e de compreender a natureza e o mundo. Então, era uma coisa bem racional, né? E a importância do autoconhecimento. A sabedoria passava pelo conhecimento de si mesmo, pela compreensão de suas próprias emoções, limites e potencialidades. Isso eu encontrei lá no... Eu fiz uma pesquisa, eu li várias coisas, mas eu achei essa descrição concisa no Gemini, tá? Mas tem vários... se você colocar sabedoria no helenismo, vão aparecer várias coisas, a gente pode aprender muito, mas só para ter esse contraste, tá? Agora, o conceito de sabedoria no judaísmo, Chokhmah. O princípio da sabedoria é o temor de Adonai, e o conhecimento das coisas sagradas é o entendimento. É assim que o David Friedman, o rabino David Friedman, de memória abençoada, traduziu esse versículo. O princípio da sabedoria é o temor de Adonai, e o conhecimento das coisas sagradas é o entendimento. A sabedoria, em termos do que Yaakov está falando, então, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, né? Essa é o temor de Adonai. É quando a gente teme ao Senhor no sentido de nos submetermos a Ele como Criador, Salvador, Redentor, quando há um respeito por aquilo que Ele, por quem Ele é, né? Ele é o Criador, nós somos a criatura. Ele é o outro completamente fora, né? Ele não está no tempo e no espaço como nós estamos. Então, o conceito de temor a Deus, também vou falar um pouquinho sobre isso. Em hebraico é Irat Adonai. E eu encontrei essa explicação por esse rabino, é muito parecida com muitos outros. Esse rabino não é um rabino judaico-messiânico, mas lembra, o Yaakov teria esse mesmo conceito, tá? O temor a Deus é idêntico ao amor e ao serviço. Está tudo ligado, tá? Então, essa fé, né, que faz o temor do Senhor também é idêntico ao amor e ao serviço. Por que a gente diz isso? Olha só esses versículos. Por que ele diz isso, né? Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma? Então, esse temor do Senhor é isso, né? Esse respeito àquilo que é bom, aquilo que Deus falou que não é bom, a tudo que ele falou, né? Então, não é aquele medo de ficar aterrorizado, paralisado, muito pelo contrário, é uma admiração, um respeito mesmo profundo, né?
Olha só esse outro versículo. O Senhor teu Deus, desculpa, o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então, atos de devoção pública, o resultado espontâneo da reverência sincera, né? O temor a Deus implica o ódio ao mal e ao errado, né? Como eu falei, e contribui para a justiça e a paz. Por exemplo, é um exemplo, né? Da Torá, Levíticos. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás ao teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, ter uma atitude ética também é temer ao Senhor, né? Então, um resuminho aqui, o conceito de sabedoria grega tem como ponto de partida o indivíduo e a sua capacidade de discernir as coisas. O conceito de sabedoria judaica tem como ponto de partida o temor do Senhor, e claro que há características no conceito grego e hebraico em comum, né? Eu lembro de uma intersecção assim, no meio ali onde há essa intersecção, tem coisas que são parecidas, tá? Continuando agora, então, Tiago 1, 6 a 8. Está falando sobre a sabedoria, né? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então ele está, né, falando assim, ok, a gente vai ser provado, a gente tem motivo de toda alegria para isso, mas fica firme, persevera, porque ela vai ter ação completa. Se você não estiver indo muito bem nesse parâmetro, pede por sabedoria, né? Já explicamos. E peça com fé, novamente com fé, crendo naquele para o qual você está pedindo, para que a gente não seja como essa pessoa que está sempre indo e vindo, não está centrada, não está enraizada. Em quê? Em Deus, no temor do Senhor, né? Mas eu acho super interessante que aqui, mais tarde, né, o Tiago, o Jacob vai falar, né, em 4:8, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, aqui ele fala, né, que esse homem não vai alcançar a graça de Deus, né, se ele continuar nesse caminho. Porém, lá mais à frente, ele fala, ó, se você tem um ânimo dobre, limpa o teu coração. Então, há um caminho de volta para o Senhor. O Senhor não vai escutar enquanto a gente estiver assim, mas quando a gente se arrepende, quando a gente limpa o coração, então o Senhor nos ouve. Tiago 1, 9 a 11. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai. E desaparece a formosura no seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. É muito interessante aqui, porque uma coisa que a gente vai ver nesse livro de Tiago é que está todo mundo no mesmo nível, né? Apesar de a gente ter papéis diferentes na sociedade, diante de Deus somos todos iguais, né? E uma das coisas que demonstra isso por exemplo, na Torá, novamente em Levítico, fala assim: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Então, está todo mundo aqui. Então, ele falando aqui, ó, quem é de condição humilde, ou seja, não tenha muito dinheiro, glorie-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância. Em termos assim, você não é maior, né? Porque você é rico. Nesse sentido, tá? Que eu entendo anyway, né? De qualquer forma. Talvez vocês entendam de maneira diferente, tudo bem, depois a gente discute isso. Mas essa parte da erva 7 remete-nos, né, a Isaías 40, 6 a 8, que diz assim: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, cerca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Amém. Então, provavelmente o Jacob estava citando, né, essa parte aí de Isaías, porque é tão similar, né, o texto. E o David Stern diz que
ele traduz esse versículo 11, e no grego há uma possibilidade de fazer isso, por causa da palavra, né? Pois o sol se levanta como xarave. Essa palavra xarave, ela é em hebraico, tá? O xarave, ou o euros, em grego, é um vento quente que sobra sobre Israel, vindo dos desertos do leste da terra de Israel na primavera e com menos frequência no outono. Então, o versículo seria, né? Pois o sol se levanta como xarave, tá? Provavelmente, não pus aqui, eu pus sim. Em relação ao vento leste, vocês podem ver lá Jonas, né? Que ele queria morrer, foi esse mesmo vento, é o xarave, tá? Para ter uma ideia de quão seco é isso. Então, de quão seco nós somos quando a gente tem ânimo dobre, né? Em relação à comparação de homens com ervas que se secam, também a gente pode ver o Salmo 102, 4 e 11, tá? Queridas, é isso por hoje. Queria compartilhar esses versículos e espero que isso as ajude né, no estudo da palavra, e na semana que vem nós estaremos juntas. Tá bom? Muito obrigada e Deus as abençoe.